Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre o capítulo 1 da disciplina de processos de produção de biocombustíveis 2. Esse capítulo 1 ele vai tratar sobre os conceitos básicos sobre biodiesel, ou seja, nós vamos falar boa parte dessa disciplina sobre o biodiesel, né, que é um biocombustível. Assim como no semestre passado nós falamos sobre o bioetanol, aqui a gente vai falar sobre o biodiesel. Nós vamos passar boa parte do semestre falando sobre o biodiesel. E esse capítulo 1, eu vou começar dando uma introdução sobre o que é o biodiesel. Nos próximos capítulos a gente vai aprofundar mais, né? Quais são as matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel, como é que é o processo produtivo. A parte do processo produtivo é a parte mais importante dessa disciplina. Quais são as características, as propriedades físico-químicas do biodiesel, né? Todos os fatores relacionados a biodiesel nós vamos estudar nesse ano, né? Só que nesse capítulo, antes de começar a falar sobre biodiesel, eu vou passar alguns conceitos básicos para vocês, que são conceitos que vocês precisam para entender o que é o biodiesel, né? Que conceitos são esses? A maioria aí são conceitos relacionados à química orgânica. É coisa simples, tá, gente? Eu acredito que vocês já tenham visto isso em química. Álcoois, ácidos, né? O que são? O que caracteriza um álcool? O que caracteriza um ácido? Ácido carboxílico, um éster, essas coisas. Então, vocês vão ver aí, não é muita coisa, e eu vou revisar esses conceitos todos, tá? Quem tem dificuldade em química, isso não é um empecilho para que vocês consigam entender essa disciplina, tá? Então, nós vamos entender aí o que são esses conceitos básicos, para no final da aula eu mostrar para vocês o que é o biodiesel em si. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui são as funções orgânicas. A gente vai ver 3 funções orgânicas que vocês precisam conhecer bem. Então, uma função orgânica ela é super simples, que é o álcool. Deixa eu pegar aqui, marca texto. Então, o álcool, né, ele precisa ter o OH ligado por ligação covalente com uma cadeia carbônica. Então, aqui a gente tem um exemplo muito simples, que é o metanol. Então, OH ligado a uma cadeia carbônica de apenas um carbono. Aqui tem um outro exemplo que é um pouquinho mais complexo, né? Aqui a gente tem um OH aqui e um OH aqui ligados a uma cadeia carbônica. Aqui a gente está representando de outra forma, né? De uma forma um pouco mais simples, que eu imagino que vocês saibam representar dessa forma aqui, né? Se vocês não souberem, vocês me avisam. Depois a gente tem uma outra função orgânica, então tá aqui, ó, circulei, OH. Tem que ter o OH para ser álcool, tá? E esse OH tem que estar ligado a uma cadeia carbônica. E aqui a gente tem já o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele tem também o OH. Só que esse OH, ele está ligado a um carbono, e esse carbono está ligado por uma ligação dupla com o oxigênio. Então, essa daqui isso aqui é o que caracteriza o ácido carboxílico, né? Isso aqui está ligado a uma cadeia carbônica que a gente representa por um R, né? Um radical R. Então, tem OH aqui, igual no álcool, só que a diferença é que esse OH, ele não está ligado a uma cadeia carbônica, ele está ligado a um carbono que está ligado por ligação dupla com oxigênio. Então, sendo dessa forma aqui, não é álcool, é ácido carboxílico. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Um exemplo bem simples. A gente pode representar esse C dupla OH dessa forma aqui, ó. Carbono, oxigênio, oxigênio, H. Então, isso aqui é uma forma mais simples de representar. Imagino que vocês já estejam habituados com esse formato aqui, né? Então, isso aqui vai estar ligado com uma ligação simples, né? Com uma cadeia carbônica. Aqui a gente tem um ácido carboxílico bem simples também, né? Então, o carbono, ele está aqui, ó. O carbono, ele não está representado, mas ele está aqui. Ele está ligado com uma dupla com oxigênio e uma ligação simples com o OH. E esse carbono do outro lado aqui está ligado com uma cadeia carbônica. No caso aqui, só um carbono. Aqui a gente tem também um outro exemplo. O carbono está aqui no meio, né? Ligado com uma ligação simples com o OH e uma ligação dupla com o oxigênio.
E do outro lado, ele está ligado com uma cadeia carbônica. Beleza. Agora aqui a gente tem um éster. O éster, eu imagino que o álcool e o ácido carboxílico vocês estejam bem habituados. Agora o éster, pelo menos quando eu era aluna, eu tinha um pouco de dificuldade de lembrar o que era um éster. Porque a gente não usa tanto na química orgânica, né? Mas aqui vocês precisam saber certinho o que é um éster. Qual é a diferença do ácido carboxílico para o éster? A diferença é pequena, ó. Aqui a gente tem o carbono ligado por uma dupla com o oxigênio, né? E ligado por uma ligação simples com outro oxigênio, mas ele não está ligado com OH, igual aqui, ó. Aqui ele está ligado com OH. Aqui ele está ligado com oxigênio, só que esse oxigênio está ligado com uma cadeia carbônica, com uma outra cadeia carbônica. Então, essa é a diferença. A diferença é que, em vez do hidrogênio aqui, a gente tem uma outra cadeia carbônica. E do outro lado, esse carbono está ligado também por uma cadeia carbônica. Então, a única diferença entre o éster e o ácido carboxílico é isso aqui, ó. Em vez do hidrogênio aqui, a gente tem uma cadeia carbônica. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, aqui, ó, o carbono ligado por uma dupla com oxigênio, ligado por um lado com uma cadeia carbônica e ligado com o oxigênio. Aí, esse oxigênio está ligado com uma outra cadeia carbônica. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, escrito de uma forma mais simples. Então, o que vocês precisam saber é olhar a substância e saber identificar. É um ácido carboxílico? É um álcool? É um éster? Vocês têm que olhar e identificar. Aí eu separei aqui, ó. Aqui eu tô frisando aqui que a diferença entre o ácido carboxílico e o éster é que no lugar do hidrogênio a gente tem uma cadeia carbônica. Aqui eu separei, a gente tem um exercício aqui, que pede para vocês olharem as substâncias abaixo e identificar, né, se é um álcool, um ácido carboxílico ou um éster. O primeiro exemplo aqui, ó, a gente tem, ó, o carbono ligado em dupla com oxigênio e em simples com oxigênio. Aí esse oxigênio aqui, em vez de estar ligado com o hidrogênio, ele está ligado a uma cadeia carbônica. Então aqui a gente tem um éster. O próximo exemplo aqui, ó, a gente tem o OH. Né? Só o OH ligado a uma cadeia carbônica. Então, aqui a gente tem um álcool. Depois, outro exemplo aqui, a gente tem, ó, isso aqui, ó, é de um ácido carboxílico, né? Só que o oxigênio, ele não está ligado a um hidrogênio, ele está ligado a uma cadeia carbônica de um carbono. Então, a gente tem um éster. O outro exemplo aqui, ó, esse exemplo é um pouquinho mais difícil da gente visualizar, porque ele está nessa fórmula de linhas aqui, né? E reparem o seguinte, aqui a gente tem o carbono, esse carbono está ligado a uma dupla com oxigênio. De um lado aqui, o que a gente tem aqui? Aqui não tem nada, né? Quando não tem nada é porque a gente tem um carbono, CH3. Então, de um lado ele está ligado, esse carbono ele está ligado a uma cadeia carbônica, CH3. Do outro lado ele está ligado ao oxigênio. Só que esse oxigênio não está ligado a um hidrogênio, como é no ácido carboxílico. Esse oxigênio está ligado a uma cadeia carbônica. Então, aqui a gente tem um éster. Reparem o seguinte, nessa fórmula aqui, o oxigênio ligado a uma cadeia carbônica, ele está do lado esquerdo. Aqui em cima, ele tá, em todos os exemplos, ele está representado aqui, ó, do lado direito. O oxigênio ligado a uma cadeia carbônica está representado do lado direito. Aqui a gente escreveu ele do lado esquerdo, então isso aqui pode confundir, tá? Mas vocês têm que estar habituados a observar e identificar das duas formas, tá? Você pode escrever de cabeça para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas não vai deixar de ser um éster porque está escrito de forma diferente, tá? Próximo exemplo aqui, a gente tem simplesmente o OH ligado a uma cadeia carbônica, então é um álcool. Depois, a gente tem, ó, carbono ligado a uma dupla com oxigênio, ligado a uma simples com oxigênio, e esse oxigênio está ligado a uma cadeia carbônica, então a gente tem um éster. Próximo exemplo, a gente tem carbono
ligado a uma dupla com oxigênio e uma simples com outro oxigênio. Esse oxigênio está ligado com o hidrogênio. Então, aqui a gente tem um ácido carboxílico. Do outro lado, a gente tem a mesma coisa. Então, a gente tem também é um ácido carboxílico, né? Então, tá aqui, ó, ácido carboxílico. Esse exemplo aqui, também temos um ácido carboxílico. Por quê? Carbono ligado a uma dupla com oxigênio e ligado a um oxigênio, ou um outro oxigênio, né, que está ligado a um hidrogênio. Então, ácido carboxílico. Do outro lado, a gente tem exatamente a mesma coisa. Então, aqui, ácido carboxílico. Aí, eu deixei aqui 4 exemplos para vocês tentarem fazer sozinhos em casa, tá, gente? Isso aqui não vale ponto, é só para vocês exercitarem mesmo. Tá, uma outra coisa importante que vocês também precisam saber é o conceito de ácidos graxos. O que são ácidos graxos? Ácidos graxos são ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, por isso que eu preciso que vocês saibam o que são ácidos carboxílicos, né? Ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Como assim? Então, olha aqui. Isso aqui é um exemplo de um ácido graxo. Isso aqui é um ácido carboxílico. Por quê? Porque a gente tem o carbono ligado por uma dupla com oxigênio, ligado por uma simples com OH. Então, isso aqui representa um ácido carboxílico, né? E esse carbono aqui, ele está ligado a uma cadeia carbônica. Então, o que caracteriza um ácido graxo? Né? É um ácido carboxílico que está ali de cadeia longa, ou seja, essa cadeia carbônica aqui é uma cadeia longa, bem comprida aqui, tá vendo? Cada vértice aqui representa um carbono. Então tá, isso aqui são, então tem que lembrar, ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Aqui, ó, eu estou representando esse ácido carboxílico aqui de uma forma um pouquinho mais simples, né, de uma forma simplificada. É legal a gente saber representar nessa forma aqui, por quê? Para a gente não ter que ficar escrevendo o ácido carboxílico, né, desse formato mais comprido aqui, que é mais trabalhoso. E como a gente vai usar muito ácido carboxílico, né, é mais prático a gente escrever dessa forma aqui. Como é que eu estou escrevendo? Como é que faz para eu sair desse formato comprido aqui para esse mais curtinho aqui? Bom, eu escrevi aqui, ó, o COOH, que é essa parte aqui que está circulada, né? É o carbono, oxigênio, oxigênio, hidrogênio. Então, COOH. Tracinho. Essa parte comprida aqui toda, eu contei quantos carbonos tem, eu vi que tem 15 carbonos e contei quantos hidrogênios tem. E eu vi que tem 31 hidrogênios. Então, eu vim e escrevi desse jeito aqui. Beleza. Ó, então, os ácidos graxos podem ser saturados. O que é uma coisa saturada? Isso aqui vocês já viram também. Uma substância saturada é aquela sem duplas ligações. Então, eu só tenho ligações simples, que é esse exemplo aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, tá aqui, ó, o exemplo tá aqui. A gente só tem ligações simples, então é um ácido graxo saturado. Depois, eles podem ser monoinsaturados. Insaturado quer dizer que você tem ligações duplas ou triplas, né? Monoinsaturado, mono quer dizer um, né? Então, monoinsaturado é que você tem uma ligação dupla. Então, tá aqui, ó, com uma ligação, com uma dupla ligação. Então, esse exemplo aqui, ó, aqui a gente tem uma ligação dupla. Ou ele pode ser poliinsaturado. Poli quer dizer duas ou mais, né? Então, com duas ou mais ligações duplas. Então, aqui a gente tem um exemplo com duas ligações duplas. Então, esse exemplo aqui é um ácido graxo insaturado. O segundo e o terceiro aqui são exemplos de ácidos graxos insaturados. Então, existem ficou errado aqui, ó. Existem diversas moléculas de ácidos graxos com diferentes comprimentos de cadeia e diferentes número e posição de duplas ligações. Então, a gente tem diversos ácidos graxos diferentes, a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Qual é a diferença entre eles? Todos eles são ácidos carboxílicos.
A diferença entre eles é que alguns vão ter ligações duplas, duas ou mais, né? E as ligações duplas vão estar em posições diferentes de um ácido graxo para outro. E uma outra diferença também é o tamanho da cadeia carbônica. Então, uns podem ter 15 carbonos, outros podem ter 17 e por aí vai. Então, essa é a diferença básica entre eles. Aqui, ó, responda em seu caderno. Classifique os ácidos graxos em saturados e insaturados e complete as fórmulas simplificadas. Então, eu vou fazer aqui alguns com vocês. Ó. Esse primeiro aqui, que é o ácido palmítico, é o nome desse ácido graxo aqui. Como é que eu sei que isso aqui é um ácido graxo? Por quê? Ele tem a função química de ácido carboxílico, que está aqui, né? E é um ácido carboxílico de cadeia longa. Então, tá vendo aqui, ó? São muitos carbonos. Isso aqui é um ácido graxo saturado, porque não tem ligação dupla. Então, você vai lá no seu caderno e escreve assim, ó, ácido graxo saturado. Esse outro exemplo aqui, ó, é um exemplo, um ácido graxo insaturado, porque tem uma ligação dupla. Esse outro exemplo aqui, um ácido graxo insaturado também, porque tem duas ligações duplas. Então, aqui é um ácido graxo poliinsaturado. Esse exemplo aqui, ó, o ácido araquídico, é um ácido graxo saturado, porque não tem ligação dupla. Então, aí façam dos outros, tá, gente? E como é que a gente escreve aqui, ó, as fórmulas simplificadas? Eu escrevi a fórmula simplificada de 5 aqui, ó. Desse aqui, desse aqui, desse aqui e desse aqui. Aí eu quero que vocês tentem escrever dos outros 3 que faltam aqui. Como que eu fiz? Por exemplo, ácido palmitoleico. Como é que eu fiz isso aqui, ó? Ó, aqui a gente tem a função orgânica ácido carboxílico, né? Então, COOH. Então, COOH tá aqui. E o restante aqui, ó, eu vou contar quantos carbonos tem. Ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 carbonos. Então, C15. Aí o hidrogênio, eu tenho que desenhar a fórmula naquele formato, né, com carbono, hidrogênio. Então, vocês façam esse desenho aí para saber quantos hidrogênios tem, que no caso aqui é 29. Então, olha só, ao todo são 16 carbonos, tá, gente? Vocês estão vendo esse número 16 aqui, porque ao todo são 16. Um carbono aqui, ó, aqui no meio, mais 15 carbonos aqui na cadeia longa. Então, tá aqui, ó, um carbono aqui, mais 15, então tá 16, tá certinho. E aí a ideia é a mesma para os outros. Eu quero que vocês tentem fazer isso sozinhos, né? Tentem fazer esses daqui que eu já fiz também, para vocês verem se vocês conseguem chegar nesse resultado meu aqui. E tentem fazer dos outros também, que eu não fiz. Tá, agora vamos lá. Reação de esterificação. O que é uma reação de esterificação? Uma reação, o próprio nome fala, ó, esterificação, quer dizer que você está transformando alguma coisa em um éster. Então, o produto final aqui dessa reação tem que ser um éster. Você está esterificando, você está transformando em éster. Então, como assim? Por que essa reação é importante? A gente vai entender por que vocês precisam conhecer essa reação. Essa reação aqui, a gente começa aqui com um glicerol. O que é glicerol? O glicerol, a função orgânica dele é álcool. Então, você tem um álcool. Por quê? Porque você tem o OH, tá vendo? OH ligado a uma cadeia carbônica. Por que eu estou dizendo aqui que é um triálcool? Tri vem de 3, né? Porque você tem o OH aqui, ó, 3 vezes. Então, você tem o álcool 3 vezes. Isso não é ácido e não é éster, tá? Isso é um álcool, porque o OH está simplesmente ligado a uma cadeia carbônica. Então, você tem aqui um triálcool, e esse triálcool a gente dá o nome de glicerol. Beleza. O glicerol, ele reage com 3 ácidos carboxílicos, 3 ácidos graxos, desculpa. Lembrando que a função
química função orgânica do ácido graxo é ácido carboxílico. Então, aqui a gente tem 3 moléculas. 1, 2, 3. A gente tem 3 ácidos graxos. Esses ácidos graxos podem ser exatamente os mesmos ou podem ser 3 ácidos graxos diferentes. Como é que eu sei que isso aqui é um ácido graxo? Ó, eu tenho o carbono ligado ao oxigênio por uma dupla, ligado ao OH por uma simples. Então, isso aqui eu sei que é um ácido carboxílico, não é? E por que é um ácido graxo? Porque esse grupo funcional aqui está ligado a uma cadeia carbônica longa, comprida. Essa cadeia carbônica aqui, eu estou representando ela por R1, tá? Eu estou dizendo para vocês que R1 é uma cadeia carbônica comprida. Só que eu não escrevi aqui a cadeia carbônica comprida porque não tem necessidade. Eu estou representando por R1 para simplificar. Sem falar que pode ser qualquer um daqueles ácidos graxos que eu mostrei para vocês no slide anterior, tá? Então, esse aqui é um ácido graxo genérico. E aqui eu botei R2 porque eu estou dizendo para vocês que pode ser um ácido graxo diferente do anterior, tá? Não necessariamente, ou pode ser igual ao anterior também. Então, eu posso ter aqui uma reação entre o glicerol com 3 ácidos graxos diferentes ou 3 ácidos graxos iguais. Mas é sempre uma molécula de glicerol com 3 moléculas de ácidos graxos. Como é que vai acontecer essa esterificação? Bom, aqui eu tenho um ácido carboxílico. Por quê? Porque esse oxigênio aqui, ó, ele está ligado ao hidrogênio. Qual é a diferença entre o ácido carboxílico para o éster? A diferença é que no lugar do hidrogênio, a gente tem aqui uma cadeia carbônica. Então, a diferença entre um ácido carboxílico para o éster é que no éster, no lugar do hidrogênio, eu tenho uma cadeia carbônica. Então, o que a gente precisa para transformar esse ácido carboxílico em um éster? Lembrando, a gente está aqui fazendo uma reação de esterificação. Eu quero transformar esse ácido carboxílico em um éster. Então, eu tenho que substituir esse hidrogênio aqui, ó, por uma cadeia carbônica. Aí, o meu ácido carboxílico vai virar um éster. Como que eu faço essa substituição? Aqui eu estou mostrando para vocês que é um álcool, né? Aqui um ácido carboxílico. Agora, eu quero fazer a substituição. Eu vou substituir, tá vendo? Esses hidrogênios aqui, que eu não quero esses hidrogênios, eu quero uma cadeia carbônica aqui, porque eu quero um éster. Eu vou tirar esses hidrogênios aqui e vou substituir esses 3 hidrogênios por essa cadeia carbônica aqui, ó, do glicerol. Então, no lugar desses 3 hidrogênios, eu vou fazer uma troca aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui no lugar desses 3 hidrogênios e esses 3 hidrogênios eu vou botar no lugar dessa cadeia carbônica. E aí eu vou ter isso aqui como resultado, ó. Isso aqui são os 3 ácidos graxos, são os 3, tá vendo? E no lugar do hidrogênio que estava aqui, ó, cada ácido graxo tinha aqui um hidrogênio, não é? No lugar desse, o hidrogênio saiu e entrou essa parte aqui do glicerol. E esses hidrogênios aqui, ó, que saíram, eles se juntaram a esses OH aqui e formaram 3 moléculas de água. Então, para vocês lembrarem como é que é uma reação de esterificação, é só vocês lembrarem que eu estou querendo transformar o ácido graxo em um éster. E para transformar um ácido graxo, um ácido carboxílico em um éster, eu tenho que substituir o hidrogênio por uma cadeia carbônica. E aí, então, eu vou ter aqui um éster. Tá, então, o que eu tenho aqui como resultado? Eu tenho função química é um éster. Por quê? Porque eu tenho o carbono ligado por uma dupla com o oxigênio, ligado por uma simples com o oxigênio, e esse oxigênio está ligado a uma cadeia carbônica. E do outro lado, esse carbono está ligado a uma outra cadeia carbônica. A diferença aqui, ó, é que nos slides anteriores, esse oxigênio aqui ele estava sempre do lado direito, né? Só que aqui ele está do lado esquerdo.
mas continua, não deixa de ser um éster, porque a molécula está escrita de forma ao contrária, tá? Como eu falei, posso escrever até de cabeça para baixo, que não vai deixar de ser um éster. E vocês têm que saber identificar um éster até se eu escrever ele de cabeça para baixo, tá? Isso aqui, gente, por que que eu tô mostrando essa molécula aqui para vocês? Ó, ela também é chamada de triacilglicerol ou triglicerídeo. Isso aqui é uma molécula de óleo ou gordura. Então, óleo ou gordura, o óleo que a gente tem em casa, óleo de soja, por exemplo, é um éster. A função química, vocês pegam lá o óleo, o dia que vocês pegarem um óleo, uma garrafa de óleo dentro de casa, vocês vão olhar para o óleo assim e vão lembrar. Isso aqui é um éster. É uma função orgânica chamada éster. Também é chamado de ésteres de ácidos graxos. Por que são chamados de ésteres de ácidos graxos? Porque você pegou os ácidos graxos e esterificou. Você transformou ácidos graxos em éster, tá? Por isso que eles são chamados de ésteres de ácidos graxos. Deixa eu ver mais o que eu tenho que falar para vocês. Tá, então tá aqui, ó. Aqui a gente tem um exercício pra gente lembrar de como que são, né? De como ocorre, pra gente exercitar essa reação de esterificação. Então tá aqui. Faça em seu caderno. Eu vou fazer aqui no slide, mas é importante que vocês façam isso no caderno de vocês, tá? Que vocês tentem fazer isso sozinhos. Deixa eu ver se tem algum aqui. Não, acho que não tem, não. É importante que vocês tentem fazer esse exercício no caderno de vocês sozinhos, tá, gente? Até porque vocês vão ser cobrados isso num exercício avaliativo depois. Escreva o produto da reação de esterificação. Então, é uma reação de esterificação entre o glicerol. Então, você tem, igual no exercício, igual no slide anterior, você tem que ter a molécula de glicerol e um ácido graxo. No caso aqui, é o ácido graxo linolênico. Como é que eu sei qual ácido graxo é esse? Tem lá nos primeiros slides que eu mostro para vocês, tem vários ácidos graxos. Então, vocês voltam lá naquele slide e olha qual é o ácido graxo linolênico, tá? Então, esse exercício eu vou fazer aqui com vocês. É uma reação de esterificação. Então, eu vou transformar esse ácido carboxílico aqui, ó, em um éster. Da mesma forma que eu mostrei no slide anterior. Então, eu vou começar aqui com uma molécula de glicerol. Sempre com glicerol, tá, gente? E um ácido graxo. Não, 3 ácidos graxos. Então, tá aqui, 3 moléculas de ácidos graxos. Nesse caso aqui, eu tenho o ácido graxo linolênico. Então, eu fui lá no slide anterior e olhei como que é o ácido graxo linolênico. Em vez de escrever a fórmula simplificada, eu estou escrevendo a fórmula completa aqui, tá? Então, lembrando que ácido graxo é um ácido carboxílico. Por quê? Porque eu tenho carbono ligado por uma dupla com oxigênio, ligado por uma simples com OH. Então, isso aqui é um ácido carboxílico. O oxigênio está ligado com o hidrogênio. E esse carbono aqui, ele está ligado a uma cadeia carbônica comprida, né? Por isso que a gente tem aqui um ácido graxo. Aí, como é que eu quero fazer aqui uma esterificação? Para eu fazer uma esterificação, esse oxigênio aqui, ó, ele tem que estar ligado não a um hidrogênio, e sim a uma cadeia carbônica. Então, eu tenho que trocar esse hidrogênio aqui, ó, por uma cadeia carbônica. Eu vou trocar não só esse hidrogênio, mas das 3 moléculas aqui. Eu tenho 3 moléculas iguais de ácido graxo linolênico. Então, eu vou substituir esses 3 hidrogênios aqui, vou tirar esses 3 hidrogênios e vou trocar por uma cadeia carbônica. Por qual cadeia carbônica? Por essa daqui, ó, do meu glicerol. Então, eu vou pegar isso aqui e vou botar aqui no lugar desses 3 hidrogênios. Aí, esses 3 hidrogênios aqui vão se juntar ao que sobrou aqui, formando 3 moléculas de água. Então, tá aqui, ó, 3 moléculas de água com o que sobrou, com esses 3 hidrogênios, mais esses 3 OH aqui. Agora, eu vou pegar essa cadeia carbônica e vou botar aqui no lugar desses 3 hidrogênios, que aí vai formar o éster que eu tanto quero, né? Por isso que é uma reação de esterificação.
Então tá aqui, ó. Isso aqui, essa parte aqui, ó, são dos meus 3 ácidos graxos. É isso aqui, ó. E essa outra parte aqui é do meu glicerol. Então, aqui tá vendo, ó, esses aqui são os oxigênios que estavam ligados aos hidrogênios. Então, eu tirei os hidrogênios e no lugar dos hidrogênios eu botei aqui o glicerol. Então, aqui eu tenho um éster. Então, por quê? Porque eu fiz uma reação de esterificação. Lembrando, isso aqui é qual o nome que a gente dá isso aqui, né? A função orgânica é um éster, né? Isso aqui é um óleo ou gordura. E a gente também pode chamar de triglicerídeo ou triacilglicerol. É importante vocês lembrarem esses nomes, tá? Aí, olha só a diferença. Eu posso escrever, ó, em vez de escrever esse ácido graxo aqui 3 vezes, eu posso simplesmente botar o número 3 aqui na frente. É uma forma mais simples de escrever, tá? Então tá aqui, ó. Outra forma mais simples de escrever, eu tô escrevendo aqui, ó, é a mesma reação, tá, gente? Só que aqui eu tô escrevendo os 3 ácidos graxos, tá aqui, ó, eu tô escrevendo os 3 ácidos graxos 3 vezes. Só que aqui eu tô escrevendo ele naquele formato simplificado, tá? Pra facilitar a minha vida. Então, em vez de escrever aquela cadeia comprida, eu simplesmente escrevi aqui, ó, aquela parte comprida de forma mais simplificada. Tá, agora vamos falar de óleos e gorduras. Por que a gente tá falando de óleos e gorduras? Porque isso aqui, ó, o resultado dessa reação de esterificação é um óleo ou uma gordura. Então, o que são óleos e gorduras? A gente já viu aqui que óleos e gorduras são ésteres, né? Agora, por que é importante a gente falar de óleos e gorduras? Porque óleos e gorduras são matéria-prima para produzir biodiesel, que é o que nos interessa aqui. Tá, então vamos falar um pouquinho do que são óleos e gorduras. Ambos são formados predominantemente por triacilgliceróis. Triacilglicerol é aquela molécula de éster que eu mostrei para vocês ali nos slides anteriores, né? Aquela molécula de éster grandona, né? Que é formado pela esterificação entre um ácido graxo e uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos, né? Aí, olha só, os óleos e gorduras são formados predominantemente por triacilgliceróis, que é acima de... Então, mais do que 95% da composição dos óleos e gorduras é o triacilglicerol. O restante são outros componentes que a gente vai ver, né? São substâncias que não nos interessam. Triacilglicerol também é chamado de triglicerídeo ou ésteres de ácidos graxos. Então, como eu falei ali, né? Aquela molécula grandinha, ela tem vários nomes, triacilglicerol, triglicerídeo, ésteres de ácidos graxos, e a gente tem que saber esses nomes aí, tá? Porque eles vão aparecer. Os óleos são líquidos à temperatura ambiente, enquanto que as gorduras são sólidas. Então, qual é a diferença entre óleo e gordura? Eles são formados pela mesma coisa, são formados por triacilgliceróis. Então, a composição é basicamente a mesma. Só que a diferença é que os óleos são líquidos à temperatura ambiente e as gorduras são sólidas. Por exemplo, o sebo bovino, sebo de boi é uma gordura, né? É uma gordura, se você pega lá a gordura do boi, ela é líquida na temperatura ambiente. É claro que se você aquecer, o sebo bovino é uma gordura porque ele é sólido à temperatura ambiente. É claro que se você aquecer uma banha de porco, ela vai ficar líquido, né? Mas na temperatura ambiente ela é sólida. E os óleos são líquidos, né? Por exemplo, óleo de soja, óleo de canola, são todos líquidos, por isso são chamados de óleo. Os óleos vegetais são extraídos de plantas, enquanto que as gorduras geralmente têm origem animal. Isso é geralmente, tá, gente? Gordura geralmente tem origem animal. Então, por exemplo, o sebo bovino é uma gordura porque ele é sólido e tem origem animal porque vem do boi. Só que isso não é regra, tá? Por exemplo, óleo de peixe. Óleo de peixe vem
do animal, né? Então, e ele é óleo, né? Ele tá ele é líquido, o óleo de peixe. Então, não é porque é animal que necessariamente vai ser sólido, necessariamente vai ser uma gordura, tá? Então, óleos vegetais geralmente são extraídos de plantas. Então, geralmente também, por exemplo, o óleo de coco. O óleo de coco, ele é sólido na temperatura ambiente. Então, ele é classificado como uma gordura. E ele vem de uma planta, que é o coco, né? Então, não necessariamente vem da planta, vai ser óleo, e não necessariamente vem do animal, vai ser gordura, tá? Apesar de, em princípio, outras partes da planta poderem ser utilizadas na extração de óleo, na prática, este é extraído, na sua maioria, quase que exclusivamente das sementes. Então, as plantas, a gente extrai os óleos vegetais das plantas chamadas oleaginosas, que são plantas que têm esses óleos na sua composição. A gente sempre extrai, quase sempre, das sementes, tá? Porque é onde tem o maior teor de óleo. A planta tem também óleo nas outras partes da planta, mas a gente não vale a pena você extrair dessas outras partes porque tem muito pouco. Então a gente extrai quase sempre das sementes, tá? A gente vai ver como que é esse processo de extração nos próximos capítulos. Então, os óleos e gorduras são insolúveis em água. Então, a gente fala que eles são hidrofóbicos. Fobia, né, é algo que você quer longe, assim, né? Que você tem medo, que você não... Por isso que a gente fala... E hidro vem de água, né? Então, fobia é algo que você tem medo e hidro vem de água. Então, hidrofóbica quer dizer que você quer a água longe, né? Então, essas substâncias, elas são insolúveis em água. Elas não se misturam com água. A gente sabe disso, né? Se a gente pega um óleo de soja em casa e mistura com água, os dois não vão se misturar. Então, isso aí a gente já tem ciência. Então, são de origem animal ou de origem vegetal. No corpo humano, são armazenados nas células adiposas e representam a principal reserva energética do organismo. Isso aqui é muito interessante, gente. Por quê? Porque a gente está usando, quando a gente fala em biodiesel, a gente está usando óleos e gorduras para transformar em energia. Então, os óleos e gorduras, eles têm energia armazenada dentro de suas ligações. A gente está pegando essa energia e transformando em energia mecânica para movimentar um carro ou um equipamento, por exemplo. O nosso corpo faz exatamente a mesma coisa. Eles utilizam os óleos e gorduras como reserva energética, né? Para dar energia, para transformar eles pegam essa energia que está dentro das ligações e transformam em energia mecânica para a gente conseguir se movimentar. Então o corpo humano faz exatamente a mesma coisa. É claro que por processos um pouco diferentes, né, do que o que a gente faz aí para utilizar os óleos e gorduras como combustíveis. A principal diferença molecular entre óleos e gorduras está no teor de ácidos graxos saturados e ou insaturados. Então, por que um é sólido e por que o outro é líquido? Porque existe uma pequena diferença na sua fórmula molecular. E qual que é essa diferença? Óleos são líquidos, gorduras são sólidas. Por quê? Porque os óleos, eles são ricos em ácidos graxos insaturados. O que são insaturados? Insaturados é algo que tem ali ligações duplas, né? Saturados é o contrário. Então, nas gorduras, as gorduras são ricas em ácidos graxos saturados, ou seja, elas são ricas em ligações simples. Então, óleos têm aí ligações duplas e gorduras têm ligações simples. E por causa disso, né, quando a gente tem ligações duplas, os óleos acabam sendo líquidos. E quando a gente tem a predominância de ligações simples, as gorduras acabam sendo aí sólidas. Então, existe essa diferença entre a molécula dos óleos e a molécula das gorduras. E vocês precisam lembrar disso, tá? Responda em seu caderno. Você já deve ter ouvido falar. Eu vou falar a resposta aqui para vocês eu não vou escrever, tá? Vocês têm que escrever no caderno de vocês. Você já deve ter ouvido falar que a margarina é de origem vegetal e a manteiga de origem animal.
Se é de origem vegetal, a margarina provém de óleos. Se os óleos são líquidos à temperatura ambiente, como a margarina pode apresentar aquela textura firme? Então, pensa o seguinte, ó, a manteiga é de origem animal. Então, ok, a manteiga ser sólida, né? A manteiga é sólida, a origem animal, ela é sólida. Agora, a margarina é de origem vegetal, ela não deveria ser líquida? Então, a gente deveria, é claro que não é regra, como eu falei, mas como a margarina é de origem vegetal, a gente esperava que ela fosse líquida, não é? Mas não é o que acontece. A margarina, ela é sólida. Se a gente pega lá a margarina e deixa ela fora da geladeira, ela vai ficar sólida, não é? Então, por que a margarina, sendo de origem vegetal, ela é sólida? Ela tem aquela textura firme. Bom, a gente viu aqui, ó, que as gorduras, os óleos, eles são líquidos na temperatura ambiente e eles têm, por quê? Porque eles têm ali ligações duplas, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Se a gente pegar aqui, ó, a margarina de origem vegetal, ela vai ter aqui ligações duplas, então ela vai ser um óleo, né? Ela vai ser líquido à temperatura ambiente. Só que aí o que eles fazem? Eles fazem aqui uma reação de hidrogenação. Eles adicionam hidrogênio aqui nessa ligação dupla e eles acabam quebrando essa ligação dupla. E aí a gente tem aqui uma ligação simples entre os dois carbonos. Ou seja, uma molécula que é saturada. Se essa molécula é saturada, ela vai ter a tendência de ficar sólida na temperatura ambiente. Então, aqui, ó, originalmente, né, eles pegam a margarina, a matéria-prima é de origem vegetal. Então, originalmente, se ela é de origem vegetal, ela tem a predominância de ligações insaturadas, de ligações duplas. Então, isso aqui vai ser um óleo, isso aqui vai ser um líquido, né? Vai ser líquido à temperatura ambiente. Mas aí o que eles fazem? Eles fazem aqui uma reação de hidrogenação e vão quebrar essa ligação dupla, transformando ela em uma ligação simples. Então, aqui a gente tem uma molécula que é saturada. Se essa molécula é saturada, ela vai ter a tendência de ser sólida na temperatura ambiente. Então, aqui eles fazem uma transformação de uma molécula insaturada para uma molécula saturada. Então, ela vai deixar de ser líquida e vai passar a ser sólida. Aí, vocês vão explicar isso no caderno de vocês, tá, gente? Tá, os óleos e gorduras. Então, aqui está uma representação da composição dos óleos e gorduras. Em todos os óleos e gorduras, encontramos pequenas quantidades de mono e diglicerídeos, além dos triglicerídeos. Então, a gente viu que 95% dos óleos, da composição de óleos e gorduras, são triglicerídeos, né? Que são aqueles ésteres, né, que eu mostrei para vocês. Só que a gente também encontra o que são o restante, né? Os outros 5%. Esses outros 5%, apesar de ser uma porcentagem muito pequena, eles fazem toda a diferença, tá, gente? Então, os outros 5% são mono e diglicerídeos. Então, tá aqui, ó, mono e diglicerídeos, uma quantidade bem pequena. Agora, o que são, ó, faça em seu caderno. Qual é a diferença entre mono, di e triglicerídeos? Bom, aqui a gente tem um triglicerídeo. A gente viu que triglicerídeo é uma união do glicerol, então tá aqui glicerol, com 3 ácidos graxos. Então tá aqui, esses 3 ácidos graxos podem ser os mesmos, ou podem ser 3 ácidos graxos diferentes, né? E aí juntou esses 3 aqui, esses 3 ácidos graxos com o glicerol, a gente formou um triéster. Ou seja, aqui a gente tem um éster, carbono, ligado a uma dupla com oxigênio, ligado a uma cadeia carbônica, ligado do outro lado aqui a um oxigênio, e esse oxigênio, em vez de estar ligado a um hidrogênio, ele está ligado a uma outra
cadeia carbônica. Então, aqui a gente tem isso aqui é um éster, né? Então, qual a diferença? Então, aqui a gente tem um triglicerídeo. E qual é a diferença entre o triglicerídeo do monoglicerídeo e o diglicerídeo? A diferença é o seguinte, em vez da gente ter 3 ácidos graxos ligados aqui ao glicerol, a gente tem somente 2. E é como se tivesse ficado faltando um ácido graxo para ser ligado aqui, tá vendo? Então, esse aqui é o diglicerídeo. E o monoglicerídeo é como se tivesse faltando aqui 2 ácidos graxos, né? É como se a gente tivesse somente um ácido graxo para ser ligado a essa molécula de glicerol. Então, esse aqui é o monoglicerídeo. Então, o que a gente usa para produzir o biodiesel, então a gente vai chegar lá ainda. Como é que isso aqui vai produzir o biodiesel? A gente não tem biodiesel aqui ainda. Aqui a gente tem óleo ou gordura, que é matéria-prima para produzir biodiesel. Então, a matéria-prima para produzir biodiesel é isso aqui, ó. É o triglicerídeo, é o que nos interessa. Isso aqui, ó, não nos interessa, tá? Então, ó, isso aqui não interessa. O que nos interessa é o triglicerídeo. Aí, gente, uma coisa importante que eu lembro que vocês se confundiram em sala de aula foi o seguinte. Quando a gente pega uma semente de uma oleaginosa, o que a gente tira de lá dentro é o triglicerídeo. A gente não... Eu mostrei para vocês que o triglicerídeo, ele é formado de um glicerol mais 3 moléculas de ácidos graxos. Então, eles se juntam e formam o triglicerídeo. Só que o que a gente encontra lá na planta não é o glicerol e as 3 moléculas de ácido graxo. A gente encontra o triglicerídeo lá na planta. Então, o triglicerídeo já está lá na planta, tá? É o óleo e gordura que a gente extrai ali. Então, a gente tem triglicerídeo ali dentro. A gente não tem glicerol mais ácidos graxos. A gente já tem o triglicerídeo ali dentro. Também encontramos pequenas quantidades de componentes não glicerídeos. Então, ó, a gente tem 95% de triglicerídeo e os outros 5% são o quê? São monoglicerídeos, são diglicerídeos e são componentes não glicerídeos. A gente vai ver o que são esses componentes. Já tá aqui, né? Ó, esses componentes não glicerídeos são o quê? Tocoferol, proteínas, que são substâncias aí que não são triglicerídeos, né? Não são glicerídeos. E ácidos graxos livres. O que são esses ácidos graxos livres? Vocês sabem o que são ácidos graxos, não é? São ácidos carboxílicos de cadeia longa. Esses ácidos graxos livres, eles se juntam com o glicerol e formam o triglicerídeo, que são os óleos e gorduras. Né? Então, lá na planta, a gente encontra o 95% é triglicerídeo. Só que a gente tem um pouquinho de ácidos graxos livres. Que são esses ácidos graxos que... Por que eles são chamados de livres? Porque eles não estão ligados com o glicerol, formando o triglicerídeo. Né? São simplesmente ácidos graxos, ácidos carboxílicos que estão lá sobrando, né? Esses ácidos graxos livres não são matéria-prima para produzir biodiesel. Matéria-prima para produzir biodiesel é o triglicerídeo, tá? Ácidos graxos livres, nesse caso aqui, não é matéria-prima para produzir biodiesel. Então, ó, óleos vegetais brutos. O que é um óleo vegetal bruto? É aquele óleo vegetal que você acabou de extrair da planta. Então, óleos vegetais brutos possuem menos de 5% de não glicerídeos, que são esses ácidos graxos livres, tocoferol, proteínas, entre outras substâncias. Já os óleos refinados possuem menos de 2%. Então, o que é um óleo refinado? É quando você pega o óleo bruto e passa por um processo de refinamento para retirar impurezas. É claro que mesmo retirando essas impurezas, ainda sobra um pouquinho. Mas aqui, ó, sobra menos de 2%. Por que é importante você retirar essas impurezas? Porque essas impurezas vão afetar a qualidade do seu óleo. E esse óleo vai afetar a qualidade do biodiesel. Então, é importante esse processo de refino, que a gente vai ver como é que ele é mais pra frente.
refino, alguns desses componentes são removidos completamente, outros parcialmente. Então, você nunca consegue tirar 100% aí dessas impurezas, tá? Aqueles que ainda permanecem no óleo refinado podem afetar as características do óleo. Então, essas substâncias, essas impurezas, elas podem dar cheiro, sabor no seu óleo ou cor. Isso a gente não quer. Então, o óleo de soja que a gente encontra no supermercado, ele passou por um processo de refino. Porque quando a gente compra o óleo de soja, a gente quer um óleo que não tenha uma cor, não é uma cor forte. A gente quer um óleo que não seja fedorento, que não tenha um sabor estranho, tá? Então, por isso que o óleo de soja, ele passou por um processo de refino antes de chegar no supermercado. Agora a gente vai começar a falar sobre o que nos interessa, sobre o biodiesel. Então, a gente viu o que são óleos e gorduras, né? A diferença entre eles. A gente viu que a função química presente dentro de um óleo ou uma gordura é o éster. Então, a gente tem ali um triéster. A gente tem o éster 3 vezes dentro de uma molécula de um óleo ou uma gordura. Dentro das ligações químicas das moléculas dos óleos ou das gorduras, a gente tem energia ali dentro daquelas ligações. E o que a gente quer é aproveitar essa energia. O que a gente quer é pegar essa energia contida ali dentro das moléculas, essa energia química, e transformar ela em energia mecânica para mover um carro ou um equipamento, por exemplo. Só que a gente não consegue pegar o óleo e a gordura e simplesmente botar dentro de um motor de um carro, porque ele pode até funcionar, mas ele não vai funcionar de forma adequada. Porque o óleo e a gordura, eles têm elevada viscosidade. E essa alta viscosidade prejudica o funcionamento, o desempenho de um motor. Então, tá escrito aqui, ó. Deixa eu pegar o marca-texto. Então, tá aqui, ó. O motor a diesel não funciona com óleo ou gordura, devido à alta viscosidade dessas substâncias. É preciso que o óleo ou a gordura passe por um processo que reduza sua viscosidade para serem usados como combustíveis. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma reação chamada de transesterificação. Reação de transesterificação que vai reduzir a viscosidade do óleo e da gordura e vai transformar em uma nova substância, essa substância que a gente chama de biodiesel. Aí uma coisa interessante, ó, o biodiesel, a função química presente no biodiesel é também o éster. Então, tanto a gordura quanto o óleo são ésteres. Só que é um éster com uma cadeia um pouco diferente e essa cadeia torna ele uma substância bem menos viscosa. Então, se a gente pegar um biodiesel na mão e um óleo na mão, a gente vai ver que o biodiesel é bem menos viscoso do que os óleos e a gordura. Então, a gente pega esse biodiesel, bota no motor do carro e aí o carro consegue funcionar de forma mais adequada do que se a gente usasse um óleo ou uma gordura. Agora, o que a gente precisa saber é como que é essa reação de transesterificação. Como é que se dá essa reação? Então, a gente tem aqui, ó, uma molécula de óleo ou gordura, né? Pra gente saber se é óleo ou gordura, depende aqui, ó, desse radical aqui, depende do ácido carboxílico, do ácido graxo que a gente está usando. Então, a gente tem aqui uma molécula de óleo ou gordura, essa molécula também é chamada de triglicerídeo ou triacilglicerol, então eu estou enfatizando isso porque vocês têm que lembrar desses nomes. E a função química dela é um éster, né? Por que é um éster? A gente tem o carbono ligado por uma dupla com oxigênio, né? De um lado aqui a gente tem uma cadeia carbônica e do outro lado a gente tem um oxigênio, e esse oxigênio não está ligado ao hidrogênio. Esse oxigênio está ligado a uma cadeia carbônica, né? E a gente tem isso tudo 3 vezes, né? Então, por isso é um triéster. Para a reação de transesterificação, a gente precisa fazer essa molécula de óleo reagir com 3 moléculas de álcool. Tem que ser um álcool de cadeia curta. Então, geralmente, a gente usa metanol ou etanol. Então, tá aqui, ó, 3 moléculas de álcool. 1, 2, 3. Então, eu preciso de uma molécula de óleo para 3 moléculas de álcool. Então, tá aqui as 3 moléculas. O que acontece nessa reação aqui, ó? Reparem o seguinte, nessa reação química, eu tô saindo do óleo e eu tô transformando o óleo, quando eu falo óleo, é óleo ou gordura, tá? Mas eu vou falar só óleo, fica mais fácil.
eu estou transformando o óleo, que é um éster, em biodiesel, que também é um éster. Então, eu estou transformando um éster em outro éster. Então, o produto dessa reação aqui tem que ser um éster. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui a gente tem o óleo e gordura, que é um éster. O que eu vou fazer é trocar essa cadeia carbônica aqui, ó, por outra cadeia carbônica, para que continue sendo um éster. Então, eu vou trocar essa cadeia carbônica aqui, ó, por essas cadeias carbônicas aqui dos álcoois que eu tenho aqui. Então, eu simplesmente vou fazer essa troca, tá vendo? E aí, a gente tem esse resultado aqui. Então, em vez dessa cadeia aqui, ó, eu tenho esse pedacinho aqui que era do etanol. E aí, o que ficou fora aqui, ó? Ficou fora esse pedaço aqui, né? Mais esses OH aqui. Então, o que ficou fora vai se juntar. Esses OH aqui vão se juntar com esse pedaço aqui que saiu. E aí, a gente tem o que a gente chama de glicerol, tá? Isso aqui, então, é biodiesel. Repare o seguinte, que é um éster porque eu tenho carbono ligado por uma dupla com oxigênio. De um lado, uma cadeia carbônica e do outro lado, uma simples oxigênio, e esse oxigênio está ligado a uma outra cadeia carbônica. Então, eu tenho aqui 3 moléculas de éster, que eu chamo, nesse caso aqui, de biodiesel. E eu tenho também o glicerol. Lembrando que o glicerol, a função química do glicerol é álcool. O glicerol é simplesmente um álcool. Então, essa é uma reação de transesterificação. Vocês têm que saber fazer essas reações, tá, gente? Existe outra forma de eu produzir biodiesel, pela reação chamada de esterificação. Como que é? A gente já viu essa reação, só que a reação que a gente vai ver aqui agora é uma reação de esterificação, só que usando outra matéria-prima. Como é que é isso? Ó, o óleo ou gordura, a gente viu que dentro dos óleos e gorduras, a gente tem 95% de triglicerídeos, que é a matéria-prima para produzir biodiesel, que é um triéster, né? A gente acabou de ver a reação química aqui. Só que a gente tem também dentro dos óleos e gorduras outras coisas que não nos interessam, outros contaminantes, né? Monoglicerídeo, diglicerídeo, tocoferol, proteínas e ácidos graxos livres. Lembra que a gente tem ácidos graxos livres? Esses ácidos graxos livres a gente tem que retirar, tudo que não é triglicerídeo, a gente tem que retirar no processo de refino. E aí, então, quando eu faço o processo de refino, eu vou retirar, além de outras coisas, eu vou retirar os ácidos graxos livres. Só que esses ácidos graxos livres que eu estou retirando, eles podem servir também para produzir biodiesel. Não pela reação de transesterificação, por uma outra reação, chamada de esterificação. Então, eu pego os ácidos graxos livres, faço uma esterificação e produzo o biodiesel. Por que o nome é esterificação? Vocês lembram o que a esterificação faz? A esterificação pega uma substância que não é um éster e transforma essa substância em éster. Por isso que ela é chamada de esterificação. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um ácido graxo livre. Aqui o ácido graxo, né? Vocês lembram o que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa. Então, tá aqui, ó, carbono ligado por uma dupla com oxigênio, ligado por uma simples com oxigênio, e esse oxigênio tem que estar ligado a um hidrogênio. E do outro lado, uma cadeia carbônica comprida, né? Uma cadeia carbônica longa. É isso que caracteriza um ácido graxo. Aí, isso aqui, para eu transformar isso aqui em um éster, eu tenho que substituir, eu tenho que tirar esse hidrogênio aqui, ó, e substituir ele por uma cadeia carbônica. E aí eu vou ter um éster. Então, o que eu tenho que fazer aqui é tirar esse hidrogênio, trocar esse hidrogênio e botar no lugar desse hidrogênio uma cadeia carbônica. Para isso, eu tenho que reagir essa substância aqui com um álcool. Então, tá aqui o etanol, por exemplo. Então, o que vai entrar no lugar desse hidrogênio? Vai entrar a cadeia carbônica do álcool. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é essa troca aqui, tá vendo? O hidrogênio sai e entra a cadeia carbônica do álcool. Aí eu vou ter um éster. E esse éster vai ser o quê? O biodiesel, que é o que a gente quer. Então, tá aqui, ó, essa parte aqui é do ácido graxo livre.
e essa parte aqui vem do etanol. Aí o que sobra aqui, ó? Sobra esse OH do etanol e sobra esse hidrogênio aqui do ácido carboxílico, né? Então, junta hidrogênio mais OH vai dar uma molécula de água. Então, a gente consegue produzir biodiesel de duas formas, usando um triglicerídeo e fazendo uma reação de transesterificação, ou usando o ácido graxo livre e fazendo uma reação de esterificação.